Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Eu sou Leandro Stoliar e vou conduzir esse episódio. Nicolás Maduro disse que a Venezuela pode enfrentar uma guerra civil caso ele não vença as eleições do dia 28 de julho. O Tribunal Superior Eleitoral do Brasil vai enviar 2 observadores para acompanhar o pleito no país vizinho. Nesse domingo, a Venezuela estará no centro das atenções globais enquanto realiza eleições presidenciais. Com uma lista de 10 candidatos na disputa pelo cargo máximo do país, 2 polarizam a corrida presidencial. De um lado, a possibilidade de continuidade da Revolução Bolivariana, representada pelo presidente Nicolás Maduro. Do outro, a promessa de uma mudança de curso político na figura do ex-diplomata Edmundo González. O que dizem as pesquisas sobre o resultado dessa eleição? Quais são os principais riscos e oportunidades que esses candidatos representam para a população venezuelana? Como os resultados desse pleito podem influenciar as políticas interna e externa do país nos próximos anos? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais e Economia do IBMEC São Paulo. Professor, seja bem-vindo ao 15 Minutos. É uma satisfação estar aqui com você, Leandro. Muito obrigado pelo convite. E quem me acompanha nessa entrevista é André Tal, repórter do Jornal da Record. André, em meio a um clima de tensão, os venezuelanos vão às urnas no domingo. O presidente do país, Nicolás Maduro, busca a sua reeleição mais uma vez para um terceiro mandato de 6 anos, é isso? Olá, Leandro. Tudo bem, professor? Todos que nos acompanham. Exatamente. O presidente venezuelano tenta o terceiro mandato consecutivo. O primeiro foi em 2013. Inclusive, Maduro disse recentemente que a Venezuela pode enfrentar um banho de sangue caso ele não seja reeleito. Essa declaração foi dada durante um comício. É bom lembrar que essa disputa é vista com desconfiança pela comunidade internacional, porque eleições anteriores foram consideradas fraudulentas por instituições internacionais como a Organização dos Estados Americanos, além dos Estados Unidos e da União Europeia. Professor, neste momento, essa é a maior preocupação? Garantir eleições justas na Venezuela? A Venezuela tem uma situação de excepcionalidade, ou seja, ela tem um processo eleitoral. Esse processo eleitoral tem rotineiramente sido acompanhado por observadores estrangeiros, mas o resultado sempre tem sido favorável ao governante incumbente, ou seja Chávez antes, agora o Maduro. A grande diferença é que há uma pressão muito forte na Venezuela, ela vem se avolumando ao longo dos anos, porém, desta vez, existe um candidato que foi improvisado, mas que conseguiu ali trazer as pessoas para as ruas, né? Ou seja, então o processo, ainda que ele seja fraudado de alguma maneira, seja pela comissão eleitoral, seja pela Suprema Corte ou durante o próprio ato de votação, ele já é diferente dos processos anteriores. O sistema não mudou, a praxe internacional de acompanhar continua sendo a mesma, e nós só vamos descobrir se há denúncias ou algo mais evidente após o processo eleitoral. Professor, Nicolás Maduro governa a Venezuela há mais de uma década. Maduro vem se envolvendo em escândalos de corrupção, supostos ataques a opositores, mas continua na cadeira presidencial. Como é que o senhor descreveria o percurso político do presidente até o dia de hoje? O Maduro ele tem uma carreira extremamente rápida, né, para um político. Ele começa ali a sua vida profissional como um motorista de ônibus, depois ele começa a sua vida política antes de 2006, inclusive, ali já participando no Legislativo, e depois ascende a posição de ministro de Relações Exteriores. Em 2013, ele assume a presidência e está até hoje, se submetendo aos processos eleitorais da Venezuela, mas endurecendo o regime numa escala que não foi vista nem no período anterior, que foi na longa ali, presidência do Hugo Chávez. Ou seja, a Venezuela praticamente ganhou de presente uma figura com traços ditatoriais e com algumas levadas messiânicas, né? Ou seja, é uma figura ímpar, e nós não sabemos se ele tem todo o apoio popular que tem sustentado ali, porque o regime se fechou e jornalistas, né, são perseguidos, são presos. Então nós não temos uma informação que consiga ali medir o quanto que essa figura que está num posto-chave do país realmente se tornou um grande líder na nação. Mas é excepcional o que ele fez ao longo aí dessa quase 2 décadas, um pouco mais, de carreira política.
Dessa vez, desde que ele assumiu o poder, ele enfrenta um risco real de ser derrotado. Quais são os principais desafios enfrentados pelo Maduro nesse período? Maduro ele tem no seu, digamos, histórico, uma crise econômica que não tem igual. E, além disso, existe uma diáspora venezuelana de proporções enormes. Quase mais de 7 milhões de venezuelanos estão fora da Venezuela. Lembrando que praticamente 80% desses que estão fora, ou seja, mais de 6 milhões de votos, poderiam ir sim para o seu principal concorrente, né, que é o Edmundo Gonçalves. Inclusive, houve movimentações por parte do governo para inviabilizar esse voto no exterior, né? Ou seja, o Maduro, então, ele tem que lidar com uma situação econômica em que a sua principal petroleira ali, né, a sua principal empresa estatal é a petroleira responsável por toda essa operação econômica que é fundamental para a Venezuela, ou seja, que é essa extração do óleo, entre numa crise tremenda sob suas mãos, mas já vinha numa crise com o próprio Chávez, e agora o governo não tem caixa. Simplesmente o governo não tem caixa nem para sustentar as suas principais movimentações. E, por outro lado, esse fechamento do regime e a aproximação do regime com a China, a Rússia, fez com que o principal comprador do petróleo venezuelano, que são os Estados Unidos, começassem a colocar restrições, embargos e apertar o regime. Então, o Maduro não consegue ter aquela facilidade que existiu durante os anos Chávez e no começo dos anos Maduro, de pagar, né, a população, digamos assim, pelo apoio. Ou seja, havia uma transferência direta. E isso faz com que o regime tenha que ficar cada vez mais duro, mais repressivo. Como escapar disso? Normalmente, democracias superam essas crises. Professor Alexandre, o principal opositor de Maduro é Edmundo Gonçalves Urrutia. O ex-diplomata foi escolhido pela coalizão da oposição, depois que a líder Maria Corina Machado e a candidata indicada por ela, Corina Yoris, foram impedidas de concorrer às eleições. Agora, quem é este candidato que pode tirar Maduro do poder? O Edmundo Gonçalves, ele tem uma característica importante, né? Ou seja, ele tem uma vida a serviço do Estado, é um diplomata, né? É uma pessoa mais velha que a Corina um pouco, né? Ou seja, e ele trouxe ali uma certa esperança, ou seja, é como se ele tivesse uma blindagem, né? Com relação a essas forças ligadas ao Maduro, né? Ou seja, ele vem improvisado e com essa carreira, né, ele também, é claro, ele não é radical, ele não é adepto de falas radicais, então ele é uma pessoa que chama uma certa moderação. Professor, por que ele ganhou tanta visibilidade nos últimos meses ao ponto de ser o favorito a derrotar Maduro? Gonçalves, ele entra, claro, bafejada ali pela Corina, né? Ou seja, nós sabemos que ela é a figura que mostrou força, conseguiu enfrentar o regime, sofreu com o regime, tentou se candidatar até o último momento, não conseguiu, conseguiu fazer uma pressão para que a comissão eleitoral adiasse o período das inscrições. Isso foi uma pressão internacional. Esse período de inscrições de chapas foi adiado e o Edmundo Gonçalves consegue entrar e ele traz para a Venezuela justamente uma esperança de um país que volte a ter normalidade política, né? Ou seja, nesse momento eu acho que o venezuelano ele não quer nem um salto, né, para a direita e nem um grande salto para a esquerda. O que ele quer é uma volta da normalidade, ou seja, uma recuperação econômica, né, menos polarização política, e o Edmundo Gonçalves traz isso. As políticas econômica e social, quando se fala disso, quais são as principais diferenças entre o Edmundo Gonçalves e o Nicolás Maduro? O Nicolás Maduro ele já tem o seu longo histórico de como fazer política pública, ou seja, o Estado, né, muito presente na ação econômica, estatizações, uma tentativa do Estado regular, sobretudo as transações correntes, importações e exportações, para tentar conseguir recursos para pagar essas importações. A Venezuela sempre teve dificuldade ao longo desses anos de conseguir ali fechar o seu balanço de pagamentos, ou seja, ter dinheiro para pagar o que ela precisa. É um país que produz muito pouco em termos de manufatura. Só para ter um exemplo que é o mais dramático, nem itens de higiene pessoal como papel higiênico são produzidos ali. E, do outro lado, uma atuação muito forte contra setores privados que se
colocassem contra o regime. Muitas empresas, não só as de comunicações, foram sendo inviabilizadas ali. Então o setor privado sempre foi colocado como um inimigo do regime. Com o Gonçalves, o que o mundo espera é uma retomada de um padrão econômico e político das democracias ocidentais. Ao todo, a Venezuela tem 16 milhões de eleitores aptos a votar no domingo. E lá, diferente daqui, não tem segundo turno. Em tese, tudo será resolvido após a votação de domingo. Em uma das pesquisas mais recentes, Urich aparece com 60% dos votos contra 25% de Maduro, que contesta esses números. Segundo o atual presidente, outros institutos apontam uma vitória do governo. Professor Alexandre, as recentes ameaças de Maduro, que prometeu um banho de sangue e passou a criticar a lisura de eleições de outros países como Brasil, Estados Unidos e Colômbia, são indícios de que ele não deve aceitar pacificamente uma eventual derrota? Nós temos que lembrar, André, que o regime atual é um regime em que as forças militares e as forças policiais estão completamente alinhadas ao governo. Então é um regime que tem sim total condições de montar um aparato repressivo que inviabilize a tomada de posse de um outro governo, ainda que saia um resultado assim. Mas mais preocupante do que o uso direto da força, nós temos que lembrar que tanto a Comissão Eleitoral, que controla as eleições, quanto a Suprema Corte ali venezuelana, são braços do regime. E elas podem sim, num tapetão eleitoral, dizerem que o Edmundo Gonçalves não ganhou, ou que se ganhou, descumpriu alguma regra, e aí legitimar ali uma manutenção do Nicolás Maduro. Caso o regime use da força, nós temos que lembrar que a população e a oposição não têm condições militares, né, de resistir a isso. E nesse sentido, como é que o senhor avalia o impacto das eleições na Venezuela sobre as relações diplomáticas com o Brasil? Já houve ali, por parte do governo do Maduro, uma resposta, né, de que eles respeitariam e celebrariam as eleições, indicando que eles vão sair vitoriosos. E também cutucaram um pouco o sistema eleitoral brasileiro, falando, claro, que lá as urnas são completamente auditadas, 54% delas são devassadas e observadas, enquanto que em outros países, inclusive o Brasil, que é citado nominalmente, nenhuma urna seria auditada. E isso já gerou ali um embatezinho diplomático, com a diplomacia brasileira respondendo a isso. Ou seja, há uma pequena tensão, mas lembrando que a Venezuela encolheu demais os seus aliados internacionais, os regimes e os sistemas políticos que ela tem mais proximidade, os estados e tal, é claro que ela não vai abrir mão ali de uma proximidade com o Brasil. Só que a Venezuela, que nessa situação, ela também digamos assim, um imbróglio, uma ferida ali para o Partido dos Trabalhadores e para o governo brasileiro. Por exemplo, essa situação dela que não se resolve impede a volta dela para o Mercosul. E para o governo brasileiro seria muito interessante, né, ter a Venezuela, que é alinhada ali ao atual governo, fazendo parte do Mercosul. Professor, se tratando de acordos e relações internacionais, o que deve acontecer se o Nicolás Maduro permanecer no poder e o que acontece se a oposição vencer? Se o Nicolás Maduro continuar no poder, esse bloco com o qual ele tem se aproximado mantém um aliado forte no hemisfério ocidental, ou seja, esse bloco é o bloco China, Rússia, Irã. Então, esse mundo em que esse grande bloco russo-chinês que vem se formando encontra uma porta de entrada ali no hemisfério americano, continuaria existindo, né, e poderia lentamente se expandindo. Hoje, basicamente, eles têm como principais apoios Venezuela, Cuba, obviamente, e Nicarágua. Isso poderia manter, digamos, essa presença desse bloco oriental no quintal ali dos Estados Unidos, sem o Maduro, né? A Venezuela voltando para a normalidade internacional, adotando as principais práticas e instituições, ela provavelmente voltaria para o Mercosul, né?
haveria uma nova negociação e, especialmente, ela conseguiria ali superar as principais sanções e embargos americanos e voltaria a conseguir escoar parte da sua produção e principalmente, receber investimentos. Muito bem, termina aqui o JR 15 Minutos. Agradeço a participação de Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais e Economia do IBMEC São Paulo. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, foi uma satisfação. Agradeço também a participação de André Tal, repórter do Jornal da Record. Valeu, André. Eu que agradeço, Stoliar, sempre um prazer participar do podcast. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Lograto. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira e vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!